Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre terceirização, um assunto que está na pauta do dia porque tem um projeto sendo votado no Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado e que tem gerado muita discussão. Afinal de contas, o que realmente vai mudar com essa regulamentação da terceirização? Isso é bom, é ruim? Quais os prós e os contras? E para a gente aprofundar nessa questão que interessa direto ou indiretamente a todo mundo, eu converso a partir de agora com o Cícero Penha. O Cícero Penha, que é presidente do Conselho Regional da FIENG, Regional Vale do Paranaíba, é vice-presidente de Talentos Humanos do Grupo Algar, né, já há bastante tempo, e é um professor, porque né, é uma autoridade para falar sobre essa questão de terceirização. O Cícero, que em 2012 foi considerado o profissional do ano em RH no setor de serviços. Cícero, essa questão da terceirização é um assunto que virou um assunto polêmico. E é engraçado porque terceirização é uma realidade no Brasil há muitos anos, né? E a coisa vai acontecendo, mas quando se fala em regulamentar, na hora que você fala, vamos organizar, vamos definir as regras, os critérios, aí parece que o negócio não existia e vira uma polêmica, vira uma briga quase que de foice no escuro. Por que mexe tanto com determinados setores da sociedade? A terceirização é um fenômeno mundial. A NASA colocou um homem na Lua porque ela é toda terceirizada. Sozinha ela não teria competência para fazer isso. É uma das empresas mais terceirizadas do mundo. No Brasil, a terceirização está em todos os cantos, inclusive do serviço público. Empresas estatais, todas elas terceirizam. Quando você faz uma licitação para realizar uma obra, o que você está fazendo? Né? É um serviço terceirizado. Então, a terceirização ela é uma realidade. Por que nós temos uma polêmica tão grande agora? Porque pela falta de regulamentação da terceirização, ela hoje é uma das grandes geradoras de demandas trabalhistas no Brasil. Ela é hoje uma forma de ocupar o judiciário trabalhista, de ocupar autoridades trabalhistas e também ela acaba sendo um ponto fortíssimo de atuação do movimento sindical, que é contra a terceirização. Porque como não está regulamentado, cabe questionamento da justiça. De todas as maneiras. Então, ela mexe com um sistema hoje que só reconhece vínculo direto. Podemos dizer então que existe uma espécie de uma indústria em torno dessa questão, ou seja, muita gente que vive direto e indiretamente lidar com essa questão de questionar na justiça. De alguma forma existe um corporativismo por trás disso, partindo dos próprios sindicatos. De certa forma existe um receio das autoridades trabalhistas de que o trabalho seja precarizado e a lei não possa ser aplicada. Eu acho que existe um equívoco por parte do judiciário trabalhista em relação a isso. O projeto 4330 ele vem regulamentar essa situação e deixar bem claro quais são as obrigações de quem toma o serviço, da empresa que é terceirizante e também dos trabalhadores, os seus direitos. Pois essa questão dos direitos é um dos argumentos. Tem gente que usa o argumento de que se aprovar esse projeto da terceirização, o trabalhador vai perder direito. Isso é um grande equívoco. Isso é de quem não conhece o projeto e não estudou o assunto. Ou tem má fé, né? Ou tem outras intenções por trás, digamos assim, que não estou aqui para acusar isso. Estou dizendo porque assim, não tem nenhum questionamento contra os direitos que estão previstos na CLT, né? Não, exato. Fundo de garantia, fé, todos os direitos. É exatamente o contrário. O projeto prevê tudo isso. Essa coisa que dizem que vai rasgar a CLT, jogar a CLT no lixo, jogar 70 anos de direito de luta trabalhista no lixo, isso é uma balela ou coisa de quem não conhece a legislação ou está com outras intenções. É bem claro, o fato de eu ser uma pessoa terceirizada, eu trabalhar para uma empresa que terceiriza serviços, não tira de mim o direito que eu tenho de ser registrado na empresa, de ter o meu fundo de garantia, o meu 13º, as minhas férias, a minha previdência social devidamente regulamentada.
Isso é do projeto, é da lei. E isso já existe hoje. Isso já existe hoje. E o que muda com o projeto, então? O que muda com o projeto sob esse ponto de vista? É que o projeto vai deixar bem claro uma coisa muito importante. Se a empresa terceirizada não cumprir comigo, como empregado, os meus direitos, o tomador de serviço... Quem contratou a empresa terceirizada... Quem contratou a empresa terceirizada vai assumir essa responsabilidade. Aí legalmente, aí não tem discussão. Exato. Então o trabalhador ele fica com dupla garantia. A garantia do empregador dele, da empresa terceirizada, e de quem contratou. Então ele vem reforçar, inclusive, a garantia aos direitos desse trabalhador. Agora, é claro que existe no país empresas, empregadores bons e empregadores maus, como existem profissionais bons e profissionais maus. Então, não podemos pegar casos em que você tem exemplos ruins de terceirização e generalizar isso. A legislação ela é boa, a regulamentação é bom que ela venha, porque ela vai colocar os pingos nos is. Ela vai dizer assim, se você contrata uma empresa terceirizada, você é corresponsável por isso. Se essa empresa não cumprir a obrigação com os empregados dela, você vai ter que pagar por isso. Você acha que, inclusive, tende a desafogar a justiça trabalhista? Esse é um fator. Esse é um fator que vai fazer isso. O outro fator que vai desafogar a justiça do trabalho é a definição da questão de atividade fim e atividade meio. Acabar com essa definição. Porque isso hoje está em cima de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte, você pode terceirizar, desde que não seja atividade fim. Mas ninguém é capaz de dizer o que é atividade fim numa empresa. Não consegue definir. Porque é subjetivo? É extremamente subjetivo, depende de cada empresa, depende da cadeia de serviços onde essa empresa está inserida. Então é extremamente difícil um juiz que não vai na empresa. Os juízes não vão nas empresas. As autoridades trabalhistas, o juiz trabalhista não vai nas empresas, não visita a empresa. Na verdade, ele não sabe. Não conhece a estrutura empresarial. Mas ele não sabe. O juiz não conhece o mundo dos negócios, com raríssimas exceções. Sempre tem exceções. A maioria não conhece, não sabe como funciona a cadeia produtiva, não sabe como funcionam processos hoje organizacionais. Não entendem como é hoje o nível de dependência que uma empresa tem hoje de uma cadeia de serviços especializados. Então, a terceirização, ela é necessária, importante para o mundo globalizado, um mundo em que as empresas trabalham em redes e os profissionais passam também a trabalhar em redes, um dependendo do outro. Eu vou querer entrar no próximo bloco especificamente sobre os reflexos que essa regulamentação pode trazer nas relações de trabalho, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo e invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, discutindo a terceirização, né, principalmente o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, agora no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara Federal, que regulamenta a terceirização. E uma coisa que a gente estava dizendo, né, meu entrevistado aqui, o Cícero Penha, que é especialista em recursos humanos, vice-presidente de talentos humanos do Grupo Algar, que é uma... primeiro a gente estava falando no bloco anterior, para quem pegou o bonde andando, primeiro que terceirização é uma realidade é uma realidade mundial e que nada que esse projeto sendo aprovado ou não sendo aprovado, isso é impossível mudar isso. Né? E o Cícero até citou no primeiro bloco que um simples ato, um ato de... O poder público terceiriza, uma licitação, quando você contrata alguém para fazer uma obra pública, você está terceirizando. Né? Para dizer que terceirização é uma coisa que está na economia e não vai ter como mudar.
Mas a gente terminou o bloco anterior, Cis, falando sobre a questão da relação de trabalho, né? Das relações no ambiente de trabalho. O que pode mudar? Quando você regulamenta, qualquer coisa que você regulamenta, você gera uma segurança jurídica, né? O sujeito que vai empreender numa determinada área, isso em qualquer setor, ele se sente mais seguro. Fala, olha, aqui é um negócio, é uma terra que já está... As regras já estão postas. Então, e aí o que pode mudar? Quais são os reflexos nesse sentido? Eu penso assim, primeiro, essa regulamentação ela traz uma segurança para o trabalhador em relação à garantia dos seus direitos. Por aquilo que você falou, se ele ganha... que a empresa contratante passa a ser juridicamente corresponsável. Então, ele tem dupla... Se o empregador terceirizado não pagar, a empresa contratante é obrigada a pagar. Então ele passa a ter dupla garantia. A segunda coisa é que gera uma segurança jurídica para a empresa, porque hoje as empresas são inseguras. Muitas vezes ela faz um contrato de terceirização, depois vem a justiça e diz que aquilo é atividade fim, não poderia ser terceirizado. E aí os empregados vêm e pedem vínculo de emprego direto com o tomador, pedindo diferenças de direitos, uma série de coisas, o que é extremamente ruim para as organizações. Outra coisa muito importante é que isso vai incentivar a especialização e a profissionalização do trabalhador. O futuro do trabalho, o mundo do trabalho. Eu estou vindo de um evento na França, onde nós discutimos isso com indianos, inclusive com professores indianos, onde ficou bem claro, o futuro do trabalho caminha para especialização e profissionalização. Um exemplo prático do que você chama de especialização. Especialização é você conhecer e dominar uma determinada atividade, um determinado nicho de atividade profissional ou da economia em que você é especialista nele. Ou seja, você focar num determinado... Você tem foco, você sabe tudo daquilo. Você tem habilidade, tem conhecimento, tem a prática e faz um serviço de boa qualidade. Se você pegar um pedreiro, por exemplo, de acabamento, é uma especialização. Um azulejista é um cara especializado. Ele ganha mais, ele vai ganhar mais. Por quê? Porque ele não sabe só o básico, ele não é só um pedreiro, ele é um pedreiro especializado, é diferente. Agrega valor ao serviço que ele pode prestar. O cliente ganha, porque é um serviço de melhor qualidade, e ele ganha mais, porque também ele tem um salário diferenciado, ou ele cobra diferenciado se ele for um autônomo. Isso é especialização. E quando você fala da profissionalização? A profissionalização é você definir uma profissão. As pessoas muitas vezes confundem cargo numa empresa com profissão. É por isso que muitas vezes a pessoa sai de uma empresa e depois não sabe o que fazer da vida. Porque ela exercia um cargo lá, mas ela não tem uma profissão. E ela não tem uma profissão porque ela não estudou, não se aprofundou e não se especializou. A profissão depende de especialização. E a profissionalização é você escolher uma área em que você quer ser bom. O nicho, qual que vai ser. E a especialização é você depois entender de tudo sobre aquilo e ser bom naquilo que você faz. Então, profissionalização, eu vou escolher onde eu vou trabalhar, em que eu quero me especializar. E especialização, eu vou ser bom naquilo que eu faço. Eu vou ser o melhor naquilo que eu busquei como profissão. Mas e por que a terceirização, ou no caso a regulamentação da terceirização, vai contribuir nesse sentido? Porque com isso vai ampliar a quantidade de empresas, vai incentivar novos empreendedores. As organizações podem, inclusive, pegar parte das suas áreas, das suas atividades e ajudar a criar novas empresas, ampliar o número de empregadores do país. Que incentiva o empreendedorismo também. Evidente. Hoje, mesmo com a situação que nós vivenciamos, tem milhares de empresas no Brasil que saíram de dentro de outras empresas porque terceirizaram e se tornaram hoje patrões. Aqui em Uberlândia mesmo, eu conheço uma empresa no setor de telecomunicações, no setor de comunicação, que saiu de dentro de uma empresa aí, o empreendedor, e hoje ele emprega centenas de pessoas. Puxa vida, que coisa espetacular. É isso que nós temos que incentivar. Nós temos que incentivar o empreendedorismo. Uma economia sem empreendedores é uma economia fraca. E uma economia fraca, ela gera empregos fracos. Economia forte, empregos fortes.
Mas para isso tem que haver empreendedorismo. Pois é, e aí, qual que um dos argumentos de quem é contra o projeto é a questão, vai dizer que vai precarizar o trabalho, tentando dizer que, olha, ao terceirizar, você vai criar uma legião de empregados ou é desconhecimento... Você está falando que é o contrário. Exato. Ou é desconhecimento do que significa terceirização, desconhecimento da legislação e desconhecimento do projeto que está, porque é preciso ler o projeto e cabo a rabo poder entender e poder falar essas coisas, ou tem segundos interesses nisso. Você está falando é o contrário, que o cara vai ser um profissional mais preparado, mais especializado, mais profissionalizado. Exatamente. Aí ele diz assim, mas ele não vai ter os mesmos benefícios que o tomador da empresa tem, o mesmo salário que a empresa tem. Meu Deus, nesse mundo o salário quem faz é você. Se você é um profissional especializado, bom, se você está trabalhando numa empresa terceirizada ou não, você vai ter o seu valor. Todo empregador hoje, ele sonha com aquele empregado, ou com aquele trabalhador, ou com aquele prestador de serviço, que seja bom, que tenha uma boa qualidade, que tenha, além de conhecimento, tenha atitude, tenha habilidade naquilo que ele faz, entrega um bom serviço, entrega um produto para você de altíssima qualidade. Isso não muda, é terceirizado isso não muda, isso não muda. É lei de mercado. Isso não muda. Você encontra hoje na construção civil trabalhador que ganha salário mínimo, mas você vai encontrar trabalhador na construção civil que ganha 8, 9 mil reais. Por quê? Porque ele se especializou, ele buscou se desenvolver uma profissão ali dentro. Então, é difícil achar outro igual a ele. Então, ele pode, inclusive, escolher. E a empresa, o empregador, ou a contratante, fica preocupado, inclusive, em não perdê-lo. Então, aí você tem um corporativismo que quer pregar a igualdade para todo mundo, achando que todo mundo tem o mesmo discernimento, todo mundo tem a mesma qualidade de serviço, todo mundo levanta cedo e vai à luta correndo em cima disso. Não são todos que fazem isso. Você diz, e eu vou premiar a incompetência. Exato, eu vou premiar a incompetência. Eu tenho que incentivar aquelas pessoas que vão à luta, que trabalham, que estudam, que buscam qualidade naquilo que faz, que busca se desenvolver, que estuda. É isso que eu tenho que incentivar, que me entrega um bom serviço, que me respeita como cliente. É isso que nós temos que incentivar. E não a mediocridade. Que todo mundo é igual. O ser humano não é igual. O ser humano é semelhante um ao outro. A própria natureza não criou ninguém igual. Criou semelhante, mas não criou as pessoas iguais. Se quer matar, aliás, o ser humano é tentar fazer com que ele seja igual ao outro. Exato. Tente fazer todo mundo usar a mesma cor de camisa para você ver o que acontece. Você mata a individualidade, mata a essência. Exato. A conversa está boa, vou ter que chamar mais um intervalo, para na sequência eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão de por que essa regulamentação da terceirização pode incentivar o empreendedorismo. De onde que vem essa expectativa? Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3 milhões e meio de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate falando sobre terceirização, né, as consequências do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil, que está tramitando no Congresso Nacional. Meu entrevistado é o Cícero Penha, especialista em recursos humanos, vice-presidente de talentos humanos do Grupo Algar. Cícero, a questão do empreendedorismo, você falou que, na sua visão, a terceirização vai contribuir no sentido da especialização e da profissionalização e que tende a incentivar o empreendedorismo porque, na medida que houver uma segurança jurídica maior, os empreendedores vão se sentir mais seguros para criar novos negócios, para atender às demandas das empresas. Esse é um viés. Você diria também que do outro lado, do contratante, ele vai se sentir mais seguro também para empreender ainda mais, no sentido que ele pode pegar as melhores empresas em cada setor
para ajudar no core business dele? Não tem a menor dúvida, porque a partir do momento em que você tem isso regulamentado, as empresas terceirizadas, as empresas prestadoras de serviços, sabem que o mercado vai se ampliar, o número de clientes, de oportunidades vão surgir de uma maneira espetacular. E é para isso que nós precisamos dar uma regulamentação. Porque hoje o cara fica com medo, né, de gerar um passivo terceirizando, já que a terceirização não é regulamentada. Não tem a menor dúvida, ela gera uma insegurança. Tem milhares de processos na Justiça do Trabalho pendentes hoje, e alguns com condenações fortes em cima de tomadores de serviço. As empresas ficam apavoradas com relação a isso. Regra do jogo precisa existir para você poder jogar bem. Hoje não se consegue jogar bem nessas questões trabalhistas, porque as regras hoje, elas deixam as empresas confusas e inseguras. O Brasil tem hoje mais de 13 milhões de trabalhadores terceirizados. 13 milhões? 13 milhões, e não tem uma regulamentação adequada. Quer dizer, essas pessoas estão de alguma forma desprotegidas. Claro. O Brasil hoje já é uma economia de serviço. O Brasil se aproxima dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, os países hoje que são bastante avançados hoje em termos de economia de serviço. A economia nossa já está chegando, quase 70% do PIB brasileiro hoje é do setor de serviços. 70%. Então nós estamos falando de praticamente 70%, 2/3 hoje da classe trabalhadora atuando no setor de serviços. E onde a terceirização é mais forte. E onde a terceirização é mais forte, não tem a menor dúvida. Agora, nós vamos insistir com um modelo industrial, da revolução industrial, onde a empresa tem que ser verticalizada, tem que fazer tudo. Isso é impossível hoje no mundo de hoje. Ninguém faz isso no mundo. Já não se faz, mas gera essa situação que hoje a gente está vivendo aí. Quem é contra o projeto de lei usa também como argumento que isso vai servir para precarizar, porque vai servir só para redução de custo. A terceirização foi criada para reduzir custo das empresas. Não vamos ser hipócritas de dizer que as empresas não têm intenção de reduzir custos. Claro, toda empresa precisa de reduzir custos, gerenciar seus custos, porque senão a receita depois vai embora, não tem lucratividade, não tem como reinvestir e não tem nem como garantir a folha de pagamento. Então, atenção aos custos é obrigação de toda empresa e deveria ser do serviço público também, dos administradores públicos, às vezes não é. Então, mas a terceirização, ela não pode ficar só em cima de redução de custo. As empresas mais inteligentes, elas estão percebendo cada vez mais que a terceirização ela precisa de vir para ajudar na qualidade do serviço. Ajudar as empresas a fazer as entregas certas, na hora certa, com a qualidade que o cliente precisa. Aí volta na questão da especialização, da especialização, complementar aquilo que elas não dão conta de fazer. As empresas não conseguem... Ou que elas não podem perder tempo. Não podem perder tempo. Né? Tem alguém que faz melhor. Então, é ganho de custo, mas é ganho de tempo, é ganho de qualidade, é ganho de especialização. Esse é o principal, são os principais objetivos, César. E o debate fica só em cima do custo, da precarização do trabalho, etc. Olha, precarização do trabalho escravo é assunto para a polícia. Não deveria estar num assunto trabalhista. Pegou o empregador escravizando alguém, é questão criminal. Não, se tem um lugar onde a justiça no Brasil hoje é mais rápida e vai em favor do trabalhador, é a Justiça do Trabalho. Exato. Mas a Justiça do Trabalho... É muito raro você ver alguém que não foi registrado, que foi à Justiça e a Justiça não deu ganho ao trabalhador. Então ela cumpre o seu papel, ela cumpre muito bem o seu papel. Agora, tem trabalho escravo no Brasil? Ainda tem. É caso de polícia. Tem que ser preso, processado criminalmente. Isso aí não deve discutir. Agora, não vamos, em função de existir ainda trabalho escravo no Brasil, botar todo mundo no mesmo saco, bater em todo mundo e começar com uma regulamentação que proíbe o país de avançar. Nós temos concorrentes seríssimos hoje no mundo. No setor de serviços, hoje, a Índia e os países de língua portuguesa são concorrentes seríssimos hoje em prestação de serviços lá fora. Pois é aí que eu vou entrar numa outra questão. Vamos supor que esse projeto não passe e que, pior, a terceirização no Brasil passe a ser proibida ou ainda mais dificultada. Há risco, você acha, de postos de trabalho hoje aqui serem transferidos para fora do Brasil? Não tenho a menor dúvida. E vai começar com as empresas de teleatendimento. Porque as empresas de teleatendimento podem colocar o seu... chamado telemarketing. O telemarketing, por exemplo, pode colocar isso num país de língua portuguesa.
Um país africano. Porque nada impede que o sujeito ligue para um cartão de crédito e está falando lá em Angola, por exemplo. Em Angola, por exemplo, falando em português, com as orientações do empregador. Não, um sotaquezinho, mas atende, você entende, normalmente te presta o serviço. Nós vamos exportar emprego para outros países. E nesse caso, Uberlândia, qual o sério risco? Porque Nós Uberlândia... aqui temos, somos hoje um centro hoje de teleatendimento importante. Você tem ideia de quantas mil pessoas só em teleatendimento no Brasil, em Uberlândia, assim, por alto? Em Uberlândia hoje nós devemos ter mais de 30 mil pessoas hoje em Uberlândia. 30 mil pessoas diretamente? Diretamente em teleatendimento. Mais de 30 mil. Seguramente mais de 30 mil pessoas. São empregos que serão ameaçados caso a questão da terceirização foque só na atividade fim. Porque... essa questão de atividade fim e atividade... Desculpa, só na atividade meio. Se focar só na atividade meio. Porque... um cartão de crédito, por exemplo, atender o cliente que quer resolver... atividade fim, atividade meio. Entendeu? Aí vem, se o juiz entender que é atividade fim... Ele não pode terceirizar. E aí? É seríssimo isso. Então nós temos que... A legislação ela precisa de vir deixando a terceirização livre, porém com as regras de proteção ao trabalhador. Garantias dos direitos que ele possui. Então, se combinou um salário, não importa qual é o valor do salário. A empresa tem que pagar o salário, os seus direitos trabalhistas, os encargos sociais, recolher os impostos e garantir a ele que o dia que ele sair da empresa, ele receba todas as indenizações e os seus direitos trabalhistas. Se a empresa não fizer, com a lei, o contratante vai ter que fazer agora. Quer dizer, hoje acaba que já tem processo nesse sentido, mas vira uma disputa judicial. Se regulamentar, aí é um negócio líquido e certo. Exato. Agora, voltando à questão de Uberlândia, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 30 mil pessoas só em teleatendimento, né? E aí o risco é maior porque é um tipo de prestação de serviço que pode ser feito até fora do Brasil, né? Exato. Então, até justificando por que o Correio de Uberlândia, né, o Correio TV Debate, o canal da gente, está discutindo essa questão, porque é uma questão que interfere na vida de muita gente, inclusive aqui em Uberlândia. Você acredita que esse projeto passa no Senado? A sua expectativa, pelo que você acompanha? A minha expectativa é que esse projeto passe no Senado, depois de uma discussão imensa que vai ter. A presidente possivelmente vai vetar esse item que diz respeito à atividade fim, atividade meio, né? Mas que a Câmara depois derruba esse veto. Então a minha esperança, a minha fé é que ele seja aprovado, regulamentando a terceirização, permitindo que ela possa ser feita de acordo com as necessidades que as empresas tenham. Lembrando que esse projeto, o 4330, que regulamenta a terceirização, ele permite que a terceirização seja feita nas empresas hoje, independentemente de atividade, mas ele exige que seja por empresas especializadas. Nós estamos falando de trabalho especializado. Então ele está em linha com a modernidade, ele está em linha com o futuro do trabalho, que vai exigir especialização. Não é terceirizar por isso para reduzir. Qualquer um. Bom, vamos acompanhar, a conversa está boa, mas nosso tempo terminou. Cícero, obrigado pela presença aqui no Correio TV Debate. Vamos continuar acompanhando essa questão da terceirização por meio do Correio de Uberlândia, do canal da gente. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.